Olá a todos, meu nome é Paulo Lima, sou estudante de engenharia da Unesp, proprietário da empresa Ingexcel, que está os nossos contatos, e vamos dar continuidade, né, no nosso curso. Então, na etapa anterior, nós falamos sobre texto para colunas, né? Então, nessa aula agora, vamos estar abordando sobre ordem dos cálculos. Vou apresentar a minha tela. Bom, então é essa a terceira etapa, a ordem dos cálculos. Então vocês veem a lentidão que é abrir o Excel clicando direto no arquivo, né? Como que a gente pode sanar isso? Vamos fechar esse programa. Vamos vir aqui no menu iniciar, escrever Excel. Então primeiro ele vai abrir o aplicativo e depois nós localizamos o arquivo. Vou lá em procurar, no meu caso está na área de trabalho, básico intermediário, texto para colunas. Perdão, ordem dos cálculos, etapa 3. Então, o que seria a ordem dos cálculos, né? Então, é uma ordem quando eu for realizar uma operação matemática, né? Uma expressão matemática. Então, se eu simplesmente inserir as funções não respeitando a, a ordem dos cálculos, talvez eu não faça aquilo que eu desejo. Então, tem algumas funções, né? Divisão, multiplicação, subtração, soma, e existe até a potenciação, né? O símbolo da potenciação é o chapéuzinho, ó. O símbolo da divisão é a barra inclinada para a direita. Da multiplicação, a estrela. Subtração, o sinal aqui, né? O tracinho. A soma, o símbolo do mais. Então, esses símbolos, eles representam as funções no Excel. Então, vamos fazer... Ó, aqui tem um exercício, né? Ó. Faça uma expressão que some as células C9 com D9. Então, ele vai somar C9 com D9. E eu vou somar esse valor e eu vou ter um valor X, ó. Que é essa soma aqui, ó. E eu vou dividir essa soma, esse valor X, pela multiplicação de E9 e F9. Então, eu vou multiplicar E9 e F9 e eu vou ter um valor Y. Vou até destacar aqui, ó. Então, eu vou somar, vou ter um valor X, esses dois valores, vou fazer a multiplicação desses dois valores e vou ter um valor Y. Então, no meu exercício, eu quero saber quanto que é X dividido por Y. Então, para fazer a fórmula, né, a expressão matemática, vamos colocar igual, vamos fazer a soma, né, de C9 com B9 e depois dividir por E9 vezes F9. Se eu deixar dessa maneira, ele vai dividir esses termos aqui, ó, centrais, aí ele vai multiplicar pelo 2, né, pelo F9, e por fim
somar com C9. Vamos ver quanto que vai dar. Ó. 7,5. Vamos fazer da forma correta. Ó. Então, vai ser ó, esse mais esse dividido por esse vezes esse. Tenho que introduzir um parênteses para alterar a ordem dos cálculos. Tanto na soma quanto na divisão, né? Se eu deixar dessa maneira, ele vai somar, pegar o resultado, dividir por E9 e depois multiplicar F9. Só que eu quero fazer essa multiplicação aqui, ó, primeiro. Então eu vou fazer colocar o parênteses, né? Então agora ele vai somar esses valores, vai me dar o valor x, depois vai multiplicar esses dois valores, vai dar o valor y. Por fim, eu faço a divisão desse valor por esse. Então deu 1,25. Você já vê a diferença. Bom, vamos avançar aqui para exercício. Então, nesse cenário aqui, ó, nós temos alunos, né, e bimestres. Então, cada semestre, cada bimestre, o aluno tira uma nota. Então, nesses 4 bimestres, qual que foi a média desse aluno? A média, ela é igual a somatória das notas dividido pela quantidade de notas. Então, a média ela vai ser igual ao 10 mais esse 10 mais esse 10 mais esse 10 dividido por 4. Vamos dar um enter para ver quanto que vai dar. Deu 32,5. A gente de cara já vê que está errado, né? Como que a média deu 32,5 acima de 10? Impossível. Então, vamos analisar a nossa fórmula. Então, ele está dividindo o F6 por 4, esse 10 aqui, ó, por 4, e somando com os demais. Não é isso que a gente quer fazer a soma desses valores aqui, ó, as notas, e por fim dividir por 4. Vamos dar um clique duplo agora, porque por que, né, que a gente vai dar um clique duplo aqui na alça da célula? Deu 10, né? Tá correto. 40 sobre 4, 10. Essa fórmula ela vai ser a mesma para a linha de baixo. Só que o que vai variar é C6, eu estava em C6, agora eu vou ter que estar em C7. Eu estava em D6, vou ter que descer para D7. Eu estava em E6, vou descer para E7. F6 para F7. Existe o recurso alça da célula que ele copia a fórmula, variando as linhas quando você descer, né, as linhas. Então, se der um clique duplo, ele já fez o cálculo para as outras linhas. Então, se eu apertar aqui no 5, ó, por exemplo, eu vejo que ele já desceu para a linha que tinha que descer. Beleza, eu posso calcular a média de uma outra forma ainda. Ó. Vamos dar um Ctrl C aqui, ó, dar um Ctrl V, média. Ao invés de fazer essa soma aqui, ó, de termo por termo, vamos escrever igual, soma. Então a gente está utilizando a própria função soma, que já existe no Excel. Então não preciso somar termo a termo, eu seleciono o primeiro e o último, ele já vai somar um intervalo. Então coloquei aqui igual soma, seleciono o primeiro item, né, da série até o último item da série. Fecho parênteses. E agora eu divido por... Vamos fazer o seguinte, ó. O 4, ó, a gente digitou aqui, né? E se tivesse uma célula com o valor 4? A gente não precisar digitar. Como que ficaria essa situação? Então, vou fazer igual, né? Soma. Eu vou somar
esse intervalo, né? Selecionei o inicial e o final. Então ele vai somar todos esses que tá no meio. E os iniciais também, né? E o final. Fecho parênteses, vou dividir pelo 4. Ó. No exemplo anterior eu tinha digitado 4. Agora eu selecionei o 4. Vamos dar um Enter. Bom, vamos dar um clique duplo, né, para fazer a fórmula para as linhas de baixo. Então aqui a gente pegou um erro, né, dividido por zero. Vamos apertar um F2 para interpretar. Então a linha desceu, né, desceu para o Pereira, né, é o aluno de baixo. Só que o 4 também desceu. Então essa referência ao 4, ele é uma referência absoluta, tem que ficar fixo nele. Esse daqui não, ele tem que variar mesmo. Então eu venho na primeira linha, né, que é a referência, vou lá na coordenada K6, que é a coordenada do 4, e aperto o F4 do meu teclado. Feito isso, ele inseriu esse cifrão, ó, travando a coluna e a linha. Então, quando eu puxar para baixo, aqui vai ficar fixo, ele não vai variar. Vamos dar um clique duplo ó, na alça da célula. Então, agora o resultado está correto. Vamos dar um F2 para interpretar. E a gente vê, ele fez a soma desse intervalo dividido pelo 4, né? Fixado. Então, essa referência aqui é uma referência relativa, ela tem que variar. Já essa daqui seria uma referência absoluta. É exatamente o 4. É essa coordenada, não pode variar aqui para baixo. Vamos calcular a média ainda de uma outra forma. Então, aqui a gente desenvolveu uma expressão para média, né? Aqui a gente também desenvolveu, só que utilizou uma função no meio. Só que já existe a função média. Então, posso colocar igual, média, seleciono o intervalo do primeiro ao quarto bimestre. Fecho parênteses. Então, Enter. Vamos dar um clique duplo agora. E ele já calculou a média. Já existe uma própria função média. Só que aqui a gente utilizou uma expressão matemática com uma função dentro, e aqui somente a função média. Colocar a borda. Bom, então essa foi a aula, né, de ordem dos cálculos. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima.